Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, agora, toda terça-feira, ao vivo, às 19 às 20 horas. E você pode assistir nos canais 9 da NET ou 186 da Vivo TV, ou também pelo site www.tvaberta.tv.br. Eu vou repetir que é difícil, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Vou repetir também, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O convidado de hoje é a doutora Bruna Angotti, que é antropóloga, professora universitária e coordenadora do Núcleo de Pesquisa do IBCCRIM. Advogada, antropóloga, professora universitária e coordenadora do Núcleo de Pesquisa do IBCCRIM. Quanta coisa, né, doutora? Bastante responsabilidade. E dividido a bancada comigo, Cristiano Marão, diretor do IBCCRIM. E vamos falar sobre o tema do momento, manifestações populares no Brasil. Tudo bem, Cristiano? Tudo ótimo, Martinho. Um prazer voltar aqui ao Direito e Globalização. É um prazer tê-lo sempre aqui, com tantos convidados interessantes hoje. Tem uma jovem, uma trabalhadora intelectual, antropóloga, advogada. Fiquei impressionado com o currículo dessa moça aqui. Jovem também com a densidade intelectual da mesma, viu? Fiquei realmente impressionado. Estava um papo muito gostoso aqui, falando sobre o tema do momento, que são as manifestações aí populares que estão acontecendo em todo o Brasil, que vocês de casa devem ter tomado parte, participado. Se assistiram o meu programa na semana passada, viram. Eu gravei o programa aqui, foi gravado, não foi ao vivo, porque eu ia na manifestação. Eu falei assim, desliga, você está me vendo? Desliga, vai para passar, depois você assiste a reprise. Lembrando a você, hoje eu estou ao vivo, ligue e participe pelo telefone 3877-0078. Bom, doutora Camila, como é que é esse negócio aí de mim? Hã? Bruna. É Bruna, desculpe, doutora Bruna. Doutora Bruna, como é que nascem essas manifestações? No meu tempo, manifestação nascia dentro de partido político, dentro de organização da União Nacional dos Estudantes, enfim, dentro de entidades. Hoje diz que nasce nas redes sociais, Facebook. É verdade isso? Eu não diria que nascem nas redes sociais. Eu acho que é uma manifestação que teve início com o movimento Passe Livre, que sempre se manifesta e sempre se manifestou, né? Que está na rua há muito tempo. O Fórum Social Mundial, desde 2006, né? Que é um movimento criado em meados dos anos 2000, então que é um movimento que existe concretamente, que não é um movimento virtual, que tem pessoas que, né, compõem, que tem pautas claras, que debatem, e evidentemente que as redes sociais catalisam e facilitam muito um processo de chamar para a rua, de ir para a rua. Então eu acho que começa evidentemente no debate político e no seio dos movimentos, nesse caso do movimento Passe Livre, de um debate antigo sobre acesso à cidade, transporte, mobilidade urbana, né? E depois tem esse chamado nas redes sociais. Eu acho que esse é um primeiro momento. E um segundo momento é o que a gente vai discutir mais para frente hoje, mas que essa história do gigante, o gigante acordou, vem para a Rua Brasil, que vem, aí sim eu diria que isso começa mais nas redes sociais e na televisão. Mas inicialmente começa com um grupo político que se reúne, como na sua época se reuniam os partidos, os sindicatos, os grupos, os movimentos políticos, apartidários ou não, né? Acho que o MPL é um grupo assim. Tem essa característica. E é bastante politizado, ver algumas intervenções dele, principalmente a intervenção que teve na prefeitura, os jovens são muito articulados, né? E essa questão do partidarismo, antipartidarismo, apartidarismo, parece que muitos deles, inclusive, têm vinculações com partidos, né? Partidos de extrema esquerda, como o PSOL, o PSTU, como o PCO, e até gente que tem militância dentro do PT também, né? Como é que se explica isso, Bruna? Um movimento que se iniciou com uma pauta específica, que era revogar o aumento da passagem do transporte coletivo, e, de repente, passou a ter uma pauta extensa, que vai desde a rejeição da PEC 37 até essa coisa abstrata do combate à corrupção. Até a maioridade penal entrou de hoje. Pois é. Eu acho o seguinte, tem algo claro que é a pauta do MPL. O MPL, eu não faço parte, mas eu sou simpatizante, então vira e mexe eu leio sobre eles, vejo, participo em alguma medida. Tem uma pauta clara deles que é mobilidade urbana e transporte, e nesse caso específico das manifestações, o preço das tarifas, a redução das tarifas, né? Tem
No site do MPL, eles deixam muito claro que eles não são vinculados a partido político ou movimento, que eles aceitam pessoas de partido lá dentro. Então, que você, como militante do PT, pode fazer parte, do PSOL, do PSDB, de qualquer partido que seja, mas que lá dentro a bandeira não é política no sentido de partidária. Não é partidária, é política em torno de uma causa específica. Esse é o ponto do MPL. Eu acho que a partir daí, teve uma guinada, que foi a violência policial, principalmente contra jornalistas, né, contra todos, mas a que chamou a atenção das grandes mídias foi a contra jornalistas na quinta-feira, né, em frente ao Teatro Municipal e depois quando subiu para a Paulista, na Praça Roosevelt. E a partir daí, novos grupos foram para a rua com novas e extensas causas, né, desde redução da maioridade penal, PEC 37, Cansei Brasil, Fora Corrupção, impeachment da Dilma. E aí começou essa história desse gigante que eu acho que é o que mais nos intriga agora, né? Quem é? Porque, assim, a pauta do MPL foi atendida, uma delas, que é a redução das tarifas, tem a tarifa zero, tem inúmeras bandeiras, melhorar a mobilidade urbana, que eu tenho certeza que o movimento vai continuar por outras vias. Eles recuaram da rua agora com o que aconteceu na sexta-feira passada, né? Sexta. Que teve violência na rua, grupos neonazistas queimaram bandeiras de partido, então saiu um pouco do controle, né? Bom, uma manifestação que toma uma envergadura dessa está arriscada a incorporar elementos das mais variadas naturezas. Uma das grandes preocupações que havia na década de 70, no movimento estudantil, nós vivíamos na ditadura, são os provocadores infiltrados. Isso sempre teve, né? E na democracia eles continuam tendo, são pessoas a serviço da polícia, de setores mais atrasados da sociedade, conservadores que fazem isso de propósito para destruir e desvirtuar a manifestação. Agora, um dado que me impressionou bastante, Bruna, foi o seguinte fato. Eu, há um ano atrás, está até aqui, eu escrevi, num desses jornais do advogado, eu escrevi um artigo, não contra a Copa do Mundo, mas o modelo de Copa que estava se fazendo. E isso... E eu fui criticado, tem um contraponto de um deputado do Partido dos Trabalhadores, fiz um contraponto, me chamando de que eu não era patriota, que ele desconfiava das minhas intenções, essa bobageira toda aí. Não tem muito significado. Não é o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Não, mas olha, eu até pensei que foi, mas enfim, esse é o menos importante. Mas eu vi, as teses que eu levantava, eu vi confirmadas, infelizmente eu vi confirmadas pelo tempo, eu acho que incorpora esse novo elemento, né? Então, que contraponto é esse? Nós temos o Congresso Nacional, nós temos nós temos uma tradição de futebol, de apoio às manifestações, até na ditadura, quando o Brasil ganhou, teve um grande sentimento, tinha até uma grande corrente. Então, pela primeira vez, me parece, e aí a questão se é a primeira vez, e que sua análise, o futebol passa a ter uma ligação com a política. Não o futebol jogado, não, mas o futebol, o que há por trás do futebol, esse mundo. Qual a sua avaliação sobre essa incorporação do elemento Copa do Mundo? Isso. Eu acho o seguinte, no discurso da Dilma que ela fez na sexta-feira passada, ela reforçou e ressaltou bastante a importância do futebol para o Brasil, né? Falou bastante da FIFA, né, indiretamente, não façam um papo meio maternal, né, não façam feio crianças. Eu vou contratar 50 mil médicos. O Brasil, mas teve um papo assim, recebam bem os países que sempre te receberam, mas eu acho que ela estava falando dos jogos, né, das equipes e tal. Então, assim, tem essa tentativa de, o brasileiro, o futebol, o carnaval, a festa, o sorriso, tal. Então, assim, um pouco uma tentativa, eu desgostei bastante dessa tentativa de falar de um nacionalismo. O brasileiro é. O brasileiro não é, os brasileiros são, e são diversos, e têm bandeiras diversas, e são, né, isso é muito complicado. Mas o que eu acho em relação à relação futebol e movimentos, eu acho que, assim, não tem como mais pedir para voltar atrás na construção dos estádios, né? Se era uma manifestação que deveria ter acontecido antes. Eu avisei ali, eu avisei né? Agora. Acontecer agora, mande o dinheiro dos estádios para os hospitais, já é tarde, não é possível, então, de fato, a Copa do Mundo vai acontecer. O que eu acho que não se pode perder de vista de jeito nenhum é a violência que acontece por trás disso, né? E que a gente tem que tomar muito cuidado, e aí eu acho que entra a política e entra esses movimentos que estão sempre na rua há muito tempo, denunciando o genocídio da população negra, morte das pessoas nas favelas, morte das pessoas na periferia, e assim, os estádios
incitaram uma violência gigantesca de desapropriação, de desrespeito aos direitos humanos, né? E isso não vem à tona, né? Isso vem à tona pelos movimentos, mas na fala da Dilma parece que estamos construindo ótimos estádios e que está tudo sob controle. E para mim, sabe o que me chocou na fala dela, é uma coisa pessoal mesmo, a Dilma foi presa política, ela estava no presídio Tiradentes em 70, acompanhou a Copa, então houve um grande debate dentro da esquerda em 70, debate talvez do presídio, é coisa que você não tem o que fazer, mas é um debate que se a gente deveria, se a esquerda deveria, eu não era preso político, mas estou falando se a esquerda deveria torcer para o Brasil ganhar ou não. Então havia esse debate. Então uma pessoa, era um debate politizado, uma pessoa que passou por toda a experiência que ela passou, presa 4 anos, enfim, participou da ação armada, enfim, e de repente sair com esse tipo de coisa, um discurso que remetia muito à ditadura, assim, receba estrangeiro, seja patriota, seja isso, a pátria do futebol, é um negócio meio... Me chocou muito essa linha de argumentação. Uma coisa que me chamou muita atenção nesses movimentos a partir da quinta-feira, né, que eu acho que tem um divisor de águas claro, né, o que estava no MPL e numa pauta específica e que depois acabou virando... O negócio desbordou. O que transbordou. O nacionalismo, né? O nacionalismo está sempre presente em momentos como esses de massa, né? Então, a bandeira do Brasil, o hino nacional, verás que um filho seu não foge à luta. Esse nacionalismo me preocupa, né? Me preocupa no sentido de que uma pátria se une num teor nacionalista para quê? Para se organizar em torno de algo. Né? Porque somos muito distintos e muito diferentes. Quando a gente veste a mesma camisa, o mesmo uniforme, a gente está pedindo algo. Nesse caso, grande parte desse movimento estava pedindo, por exemplo, o impeachment da presidenta, desrespeitando tudo que a gente tem de estrutura democrática. Né? Então, me preocupa o nacionalismo nesse sentido. A Fiesp, com o seu logo de fora, né? Uma bandeira do Brasil, todo mundo falou, não, mas é por causa da Copa das Confederações. Desculpa, mas eu não tinha visto isso antes. Eu não entendi dessa forma, não. O momento é propício para oportunismos de todos os tipos, né? Há uma discussão sobre a questão dos partidos políticos, né? Se o modelo político que nós temos baseado em partidos se esgotou ou não, né? A questão dos partidos terem sido hostilizados depois dessa mudança de perfil, né? Eu li até um troço engraçado que no início a passeata queria o fim do aumento do transporte, depois se transformou numa geleia geral, uma espécie de micareta da TFP, né? Então tem de tudo, ali. E há hoje a discussão, essa mudança ela vai se dar por meio dos partidos ou essa é uma oportunidade para uma nova construção de democracia fora dos partidos, né? O que você... Essa pergunta você vai responder daqui a pouco. Essa e outras perguntas que chegaram de casa, você vai responder no próximo bloco do programa Direito e Globalização. Estamos ao vivo, ligue e participe pelo telefone 3877-0078. Até lá. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Se você apresentar febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Caso você já tenha sido diagnosticado e apresentar dores abdominais e vômito, não perca tempo. Retorne à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. O SUS preparou milhares de profissionais de saúde para te atender melhor. Juntos, somos mais fortes nesta luta. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, hoje discutindo manifestações populares no Brasil. No bloco passado, eu
terminou com sua pergunta. Reprisa a pergunta. Isso, é uma discussão hoje se a reforma política, que me parece ser uma unanimidade, né, a necessidade da reforma política, se essa reforma vai se dar por meio dos partidos que aí estão, por meio do sistema que aí está, ou se é uma oportunidade para que essa reforma se faça fora dos partidos, criando-se uma nova maneira de uma nova forma de democracia, né, que é a ideia de alguns aí. Eu acho que as pessoas na rua é sempre muito importante, né? Apesar de terem pessoas de direita, de terem discursos bastante reacionários e diferentes aos discursos nos quais eu acredito e as causas que eu tenho, eu acho que gente na rua é sempre importante para se repensar o que está por aí, o que está colocado, para se pensar novas formas de atuação. Então, eu acho muito relevante, e eu acho muito relevante fazer a presidenta ir em rede nacional, falar em pacto, fazer propostas novas, eu acho fundamental. O que eu acho? Eu acho que uma das bandeiras da reforma política, muito importante, é justamente acabar com o voto por legenda, né, e a pessoa saber em quem está votando. Eu acho que precisa ter um acompanhamento mais claro, mesmo que seja via partido, mas acompanhamento mais claro, e que eu acho que pode acontecer nos portais de transparência, pela lei de transparência, das pessoas em quem você votou, e eu acho que essa é uma forma de continuar uma representatividade, mas uma representatividade acompanhada, fiscalizada. E eu acho que tem também algo muito importante, que é essas pessoas que estão na rua ocuparem as instâncias democráticas que já existem. Então, tem Conselho da Comunidade, tem inúmeros conselhos, tem Conselho da Saúde, tem Conselho da Educação, tem Orçamento Participativo. As instâncias democráticas estão aí para participação, audiências públicas. Estão aí para participação popular. As pessoas não participam, quer dizer, muita gente participa, mas a gente precisa trazer quem está insatisfeito para participar também, né? O que houve, eu particularmente participei, só fazer um comentário no governo Marta, né, notadamente na questão do plano diretor, com audiências públicas, conselhos, tudo mais, e houve uma frustração muito grande, se discutia muito, e as pessoas da subprefeitura se discutia, pessoas se mobilizavam no bairro, que era um interesse específico daquela região, e simplesmente se fazia outra coisa completamente diferente. Então, eu acho que caiu um pouco indiscreto, espero que se isso for restaurado pelo prefeito Haddad, inclusive houve uma sugestão ontem, foi enviada pela OAB para se restaurar o Conselho de Transporte para discutir a questão de tarifa pública e tudo mais. Há um projeto pendente, mas não precisa projeto, por decreto você faz isso, mas que também respeite a opinião da comunidade, porque não é supressão de instância, mas se chamou, você quer ouvir. Simplesmente ignorar, mas independentemente disso, vamos fazer... Posso fazer um parênteses? Pode, claro. Eu acho que tem algo que é fundamental, que a gente é uma democracia criança. Eu falo para os meus alunos muito na faculdade isso. A gente é uma democracia que tem 25 anos, mais ou menos, né? A gente está aprendendo a circular nas instâncias democráticas ainda. Então, eu acho que ocupar esses espaços, essas instâncias, é algo fundamental para o crescimento democrático. E eu acho que está aí, né? É possível. Eu estou com uma série de perguntas aqui, vamos lá. Tem a Michele do bairro Interlagos, obrigado, Michele. E ela pergunta o seguinte: na opinião de vocês, essas manifestações irão influenciar as eleições de 14? Eu acredito que sim. Eu acho que as pessoas que estão na rua têm pautas. Eu acho que, evidentemente, que vai caber aos políticos conseguirem, né, incorporar essas pautas nos seus programas, nas suas agendas políticas. Eu acho que os olhos estão mais em cima deles agora. Eu acredito que vai ter uma influência, sim, e muito verificar de que maneira vai ser cumprido, né? Vão ser cumpridos esses pactos. Eu acho que se as pessoas estão com essa sede de participação, certamente, se não for uma marola, certamente isso tem impacto. Eu acho que já é uma sim. tempestade, um tsunami, viu? Pelo menos institucionalmente abalou, foram os 10 dias que abalaram a República aqui. O Jaime do Jardim Bonfilholi, o Jaime sempre participa aqui conosco, bem-vindo, Jaime, outra vez. Ele faz a seguinte pergunta: quantas classes C, D e E foram para a rua, que é uma questão de tempo, em sua opinião, para quem elas irão manifestar seu apoio? Eu acho que a classe C, D e E, se existe, né, essa divisão tão clara, já está na rua, já estão na rua.
estão acontecendo inúmeras manifestações nas periferias. Hoje mesmo, né? Hoje mesmo, e o interessante nas periferias, interessante não, né? Triste, mas verdadeiro. Nas periferias a repressão é sempre maior e o jeito que a mídia lida com a periferia é diferente. Hoje a mídia estava falando claramente vandalismos na periferia. Então, volta a fala anterior à violência policial de quinta-feira, de vândalos, estão atrapalhando o trânsito, estão depedrando. Então, é muito complicado isso. Agora, o que eu acho que são bandeiras claras? Fim da violência policial, bandeiras claras da periferia, né? Parar a morte da população negra, a intensidade policial em cima das pessoas da periferia, a criminalização, né, da periferia, que é um fato que a gente tem que lidar hoje. Eu acho que são bandeiras bem claras. Fora isso, eu vi, né, que tem uma questão de estabilidade do preço dos aluguéis, que eu não sabia disso, e tinha uma discussão ainda muito grande sobre transporte e mobilidade urbana, né? Afinal de contas, quem mora na periferia sofre demais com esse problema. É quem mais sofre. Eu não sei se vocês viram, mas no Facebook tinha uma fotografia que era o metrô da Sé lotado às 6 da tarde e as pessoas se manifestando na rua e perguntando o que é vandalismo. Tem várias perguntas aqui nesse sentido. Eu vou fazer a pergunta do Marcos Tatuapé. Ele pergunta a você, Bruna, fala, por que as manifestações que assistimos na mídia, em geral, pelo menos observei que os negros e pardos são alvos preferenciais da violência policial? Historicamente, a população negra é alvo da violência policial, né? A polícia está a serviço das elites e como o próprio Hélio Luz, que foi chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro na década de 90, fala naquele filme Notícias de uma Guerra Particular, se a polícia tivesse a serviço de outras classes que não da elite, a configuração seria outra, né? A violência, a função da polícia é conter as classes perigosas, né? É conter as classes... Capitão do Mato, né? Poxa, e isso aí está presente cada dia mais na seletividade policial, na seletividade das abordagens. Bruna, deixa eu aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta. Uma dessas pautas que surgiram das manifestações foi justamente o modelo de polícia que uma democracia exige, né? Parece que a polícia militar definitivamente não é compatível com a democracia, isso ficou claro, mas essa discussão não avança, né? Quer dizer, você enxerga no horizonte próximo alguma possibilidade de um debate sério, consequente, sobre a desmilitarização da polícia? A ONU fez um relatório há pouco tempo propondo a desmilitarização da polícia e dizendo que, inclusive, para se ter uma polícia não torturadora, não violenta, era fundamental mexer na estrutura militarizada. Eles disseram que para combater o extermínio de pessoas, a extinção da polícia militar era a melhor proposta. Era fundamental. Então, eu acho, Marona, que precisa sim repensar as polícias. A Polícia Civil foi extremamente sucateada nos últimos anos no estado de São Paulo, principalmente. É verdadeiro. Não investiga, a gente não tem uma polícia que tem instrumentos para investigar, que pode exercer sua função investigativa, né, que vai para muito além da discussão da PEC 37, na minha opinião. Sim, que aliás é uma discussão rasa e demagógica. Rasa e demagógica, e eu acho assim, a Comissão da Verdade está começando a tirar fantasmas da gaveta, e eu acho que um dos fantasmas que vai... talvez um dos bons resultados da Comissão da Verdade é repensar, permitir com que a gente olhe para trás e repense esse modelo de polícia que a gente tem. Né? Outra pergunta, a este propósito, o Jorge da Pompeia pergunta, qual é a sua opinião sobre o papel da polícia paulista nessas manifestações? Eu acho que a polícia foi extremamente violenta, agiu de uma maneira completamente autoritária e antidemocrática. Não é possível uma polícia agir desse jeito em manifestações, né? A polícia tem que estar ali para garantir o direito de manifestação e não para reprimir o direito de manifestação, senão a gente não tem democracia. Né? Senão a gente está falando de outra coisa. Então não vamos mais votar, vamos mudar o modelo. E né? Deixa eu aproveitar um outro ganchinho. Uma coisa que me chamou muita atenção foi o seguinte, quando tentaram invadir o Palácio dos Bandeirantes, que foi depois dessa quinta-feira onde o pau baixou geral, a troca de choque... Foi na segunda-feira, né? Foi na segunda. Foi depois, isso. Houve lá uma manifestação na frente do Palácio dos Bandeirantes, em um determinado momento as pessoas começaram
A tentar entrar no palácio. E derrubaram o portão, mas a tropa de choque impediu que o palácio fosse invadido. E no dia seguinte, na terça-feira, na prefeitura, aconteceu o oposto. Não havia ninguém da polícia, né? Havia apenas guardas municipais que não foram suficientes para proteger a prefeitura. Os vândalos partiram para quebrar tudo e depois saquearam o centro por mais de 2 horas sem qualquer interferência da polícia. Quer dizer, a Secretaria de Segurança Pública fica a menos de 100 metros da prefeitura, parece que se omitiu e a polícia simplesmente sumiu do centro da cidade. Você achou estranho isso também? Eu acho o seguinte, eu acho que eles falaram, vamos tirar, eu não sei, uma hipótese, mas vamos tirar a polícia e quebrar tudo para mostrar a importância da polícia, sabe? Só que o que eu vi foi que no dia da entrada na prefeitura do Pierre, né, que quebrou a prefeitura, que nem fazia parte de nenhum dos movimentos Fortinho que estavam lá? ali, exatamente, naquele momento, pelo que eu entendi, a tropa de choque estava dentro da prefeitura, porque tem até um filminho da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que ela mostra a sala secreta da prefeitura, né, a sala de crises da prefeitura, todo mundo olhando a rua e em algum momento alguém fala, o choque está aqui dentro e tal. Não sei se é verdade, não me lembro de ter visto imagem desse jeito, mas eu acho que existiu uma retaguarda. Mas eu acho que foi uma tentativa assim, bom, vamos tirar a polícia e ver, né, e talvez mostrar, eu acho que na segunda-feira, na hora que teve aquela manifestação gigantesca que começou no Largo da Batata e que foi super tranquila e, né, que as pessoas estavam na rua com bandeiras diferentes, mas estavam ali. Eu acho que foi assim, vamos tirar para ver o que acontece. E foi muito bem sucedido, mas eu acho que também não pode tirar por completo, justamente para garantir que pessoas infiltrados, etc., não façam o que fizeram, né? Agora, Bruna, eu tenho uma série de perguntas aqui, mas antes de fazer, também eu queria fazer pegando um gancho nessa pergunta do Marona, é o seguinte, a gente faz muita crítica à polícia. Eu, particularmente, faço diversas delas aqui, faço quando me reúno com eles, faço aqui, faço em vários foros, tal. Mas uma coisa que eu percebo é o seguinte, a gente debita muito a conta da polícia a violência, mas essa polícia tem comando. E eu não me refiro ao comando do Estado-Maior da Polícia, me refiro ao governador do Estado, que é o comandante-chefe. Não é uma situação cômoda deixar que debite a conta da polícia e ao chefe dela não se fale nada? Eu concordo plenamente com você. Eu acho que eu tenho muitos alunos policiais da Polícia Militar e eles ficam muitas vezes tristes quando eu faço um discurso contrário à polícia. Eu falo, não sou contrário a você, soldado que está na rua, né, e que está, em uma certa medida, cumprindo o seu dever. É obrigado a isso. Eu me questiono essa história do dever. Eu, particularmente, se esse fosse o meu dever, eu não cumpriria esse dever, mas é outra questão. Tanto que você não é policial. Né? Certamente não é dever da polícia agredir não o é povo, dever da polícia praticar agredir. Violência, tortura, etc. Justamente. Né? E eu acho que a gente não pode perder de foco quem é que manda e quem é responsável por isso. E outra, se o governador Alckmin não tivesse dado livre passe para essas pessoas atuarem assim, elas não teriam atuado. Esse é o verdadeiro passe livre. Esse é o verdadeiro passe livre do Alckmin. E se a gente relembrar e buscar na história um subsídio, um argumento, a gente vai falar o seguinte, qual foi o grande argumento utilizado pelos nazistas no Tribunal de Nuremberg? O princípio da obediência. Da obediência, ele deveria, era o meu trabalho, Era o meu trabalho, mas mesmo assim foram condenados, isso aí foi... Então, mas nunca deixou de ter em mente o seguinte... Tem liderança. Tem liderança, tem chefe no negócio. Então, eu não estou comparando uma coisa a outra, mas eu estou dizendo o seguinte, que a situação, hoje a gente critica muito a polícia, eu sou um forte crítico dela, eu acho que eu, particularmente, para fazer uma manifestação aqui, sou contrário à polícia militar, não a polícia militar, a instituição, ao fato dela ser militar, acho que a democracia é incompatível com militarismo. Com militarismo. O militar foi feito para questões definidas na Constituição Federal, questões de guerra externa, ameaça ao país, isso, a gente tem que ter uma polícia unificada, enfim. Mas essa é uma outra discussão. O fato é que a gente acaba debitando a conta deles e esquecendo que está a serviço de alguém. Eu acho mesmo erro incorreu a presidente Dilma a chamar o ministro da Justiça, que foi sugerir a Força Nacional de... Claro. Isso é um absurdo. E eu acho que tem uma coisa que é muito relevante que a gente tem que levar em consideração, que é os policiais não agiriam da forma como agiram, não se deixariam serem filmados, não apareceriam nas fotografias se eles não tivessem comando para aquilo. Claro. Né? Não, então isso é algo muito claro. E vamos fazer um registro aqui, uma autoridade pública também fez, todo mundo ficou sabendo que isso foi público,
ele fez um comentário no promotor de justiça, no meu tribunal, primeiro ele privatizou a justiça para ele, no meu tribunal você vai ser absolvido. Afinal de contas, onde nós estamos? Nós estamos na democracia, que é isso. Isso, infelizmente, foi uma rara manifestação de sinceridade de algo que a gente sabe que existe de forma latente, né? Uma questão que eu acho que é muito importante, até para a Comissão de Direitos Humanos, para a OAB e para todas essas entidades que trabalham com o tema, é justamente a necessidade de regulamentação do uso dessas armas menos letais, porque são letais também, o gás lacrimogêneo e bala de borracha, né? A bala de borracha, por exemplo, só poderia ser usada da cintura para baixo, jamais da cintura para cima, né? Gás lacrimogêneo é uma arma química, né? Que inclusive tem regulamentação internacional, não pode ser usado, morreu uma pessoa intoxicada. Em Belém, né? Então, são temas que surgem desse debate e que não podem passar em branco. Não, nós temos, tocou na comissão, vou falar, a comissão tem se pronunciado, se manifestado nos foros a respeito disso. Por exemplo, bala de borracha já foi condenado pela ONU. Foi condenado que o exército de Israel utiliza nos assentamentos palestinos, que é de uma violência inacreditável. É uma dor que produziu. Eu vi aquela foto do jornalista que tomou uma bala na testa. Aquilo ali, queira Deus que não, mas pode provocar uma lesão permanente no indivíduo. E tem um movimento grande contra essas armas, né? Em São Paulo eles se reúnem constantemente e tem até uma página no Facebook, Armas Menos Letais. Arma teaser, 50 mil. É inclusive errado falar de armas não letais. Elas são letais, elas não são tão letais quanto uma arma de fogo, mas matam também. Matam. E eu vou voltar para as perguntas aqui. Tem o Mário da Vila Maria, e ele faz a seguinte pergunta, primeiro faz uma afirmação, depois uma pergunta, ele diz o seguinte: eu sou contra o vandalismo na manifestação, o que é causado por 0,5%. Mas e o vandalismo, que é feito com o nosso dinheiro? Será que agora os políticos vão tomar vergonha na cara e melhorar o Brasil? Eu acho que é uma pergunta boa, mas é uma pergunta muito ampla, né? Porque eu acho que é isso que a gente estava falando anteriormente. É preciso se respeitar as instâncias democráticas de forma clara. E eu acho que é preciso que os políticos nos deem mais satisfação daquilo que eles estão fazendo, né? Do seu trabalho. Eu acho que talvez essa história de ir para a rua, de se manifestar, de se sentir parte de um todo político, vai ser muito importante para a população poder fiscalizar e cobrar. E eu acho que é esse o papel. E aí a vergonha na cara vai automaticamente ter que vir, né? Mas a gente não pode esquecer o seguinte, que os nossos políticos estão lá porque o povo votou. Claro. Né? Quer dizer, então o povo tem responsabilidade pela representação que existe hoje. A melhor maneira de resolver isso é votar com mais consciência. Votar melhor. Votar e fiscalizar. Porque também, olha, se eu fizer uma pergunta aqui, eu já digo, eu não me lembro de quem eu votei na última eleição. Deputado, eu não me lembro. Sinceramente, não sei se você lembra. Eu lembro. Você lembra? Então, eu não votei. Essa não votou, eu não me lembro. Filho. Né? Você sabe quem votou? Ele sabe. Bom, enfim, eu sou mal brasileiro, mal sobrou para mim, viu? Mas só um parênteses, eu não culpo a gente. Eu acho que a gente está aprendendo a ser democrático. Eu acho que é um processo e um processo que está amadurecendo. Eu até perdi minha pergunta, viu? Depois dessa, vamos voltar para cá, depois eu me lembro, fiquei até com vergonha. Bom, o Arnaldo Jassanã. Ele fala o seguinte: nessa reforma política que haverá, está em pauta como solução do parlamento uma arma contra a corrupção? Dissolução do parlamento? Não, como solução, eu acho que está falando do parlamentarismo. Ah, sim. Como? Nessa reforma política que haverá, está em pauta como solução o parlamentarismo uma arma contra a corrupção? Nossa, eu não ouvi falar em parlamentarismo e eu acho que não muda nada mudar a forma de governo. Eu não acho que a discussão está em torno disso. Eu acho que a reforma política ela é fundamental porque também ela pauta N elementos como voto transparente dos parlamentares, permitir melhor governabilidade para impedir esquemas de corrupção, como os mensalões Tucano, mensalão petista e outros mensalões que a gente bem conhece. Então, é uma reforma para permitir governabilidade, transparência na gestão pública dos parlamentares. Você acha que nós temos muitos partidos políticos que haveria necessidade de reduzir? Hoje são quase 30 ou mais de 30. Né? Muitos deles sem nenhuma representatividade, que só existem mesmo como legendas de aluguel para negociar tempo de televisão, fazer acordos muitas vezes espúrios, e aí abre-se a porta para a corrupção. Você acha que um dos caminhos é reduzir o número de partidos? E se for, quantos partidos você acha que deveriam existir? Eu acho que
Eu acho que, assim, tem um problema nessa quantidade de partidos que é justamente esse que você apontou. A criação de pequenos partidos justamente para alianças políticas específicas para uma única eleição e depois espaço se diluem. Eu acho que espaço na televisão. Acho que esse é um dos pontos importantes da reforma política. Agora, o pluripartidarismo é fundamental. E eu acho muito importante. Eu não gosto do modelo norte-americano de 2 grandes partidos. Eles deixam muita pauta para trás, porque é impossível você ter pautas comuns divididas em só 2 partidos. Eu acho que deixam causas fundamentais para trás, então tem que criar pequenos nichos nos partidos e isso acaba criando uma disputa interna muito grande. Eu sou favorável a mais partidos, mas eu sou contrária à criação de partidos para uso eleitoreiro. Eu acho que isso é uma coisa que a reforma política talvez consiga resolver, né? Eu ainda na minha fila aqui, das perguntas, eu vou me concentrando aqui, então eu vou registrar aqui. Primeiro, um grande abraço ao Martim, muito obrigado. E parabéns pela condução do programa, com temas sempre úteis, deixa eu botar o óculos, que eu estou na idade de usar óculos para ler, né? Com temas sempre úteis para a nossa população, que é o papel central de uma televisão comunitária e também aos convidados. O Brasil se curvou a todas as exigências da FIFA, desde a obrigação de arcar com todos os custos de reformas e de organização, até quem pode vender cerveja no estado, a cor do uniforme das equipes e etc. Até as baianas do Acarajé em Salvador tiveram que sair de campo, isso é verdade. Para amanhã, a Polícia Mineira está ameaçando os manifestantes com uma repressão ainda mais dura. Um absurdo vindo de um comandante de polícia. A prepotência do presidente da FIFA deveria ser respondida ao todo pelos nossos governos para deixarmos ser os vira-latas, como dizia Nelson Rodrigues há mais de 50 anos. Se já somos respeitados como uma das maiores economias do mundo, está na hora de nos colocarmos como uma nação soberana e deixar de baixar a cabeça para os interesses de organizações como a FIFA, que querem apenas usar o nosso país como fonte de receitas. Atílio Bari, diretor da APTESP, Associação dos Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo e apresentador do programa Em Cartaz, quinta-feira, ao meio-dia. Obrigado, Atílio, pelo seu registro aqui. Eu acho um ótimo comentário e posso só fazer um em cima? Fica aqui, que é um comentário grande. Eu acho o seguinte, no discurso da Dilma, ela se curva muito para o capital privado, né, e para a FIFA, o que eu achei particularmente vergonhoso. Não tem se discutido, né, o Haddad, o Alckmin, não estão falando no lucro dos empresários do transporte e isso é fundamental e eu acho que isso tem que vir à tona, como a gente estava conversando antes do começo do programa, né, o Movimento Passe Livre agora tá analisando os contratos das licitações. Isso é uma caixa preta. É uma caixa preta e precisa ser desvendada com urgência e a gente precisa começar a falar de capital privado sim, né, e isso é um elemento fundamental que precisa sair, né, desse momento que a gente está vivendo agora. E concordo plenamente com o comentário. Obrigado, Atílio, pela sua observação. Atílio é um grande apresentador aqui do canal. Aliás, comecei com ele aqui, foi muito bacana. É muito bacana a manifestação dele. Obrigado. Mais uma vez, a Marcele. Marcele é do Tatuapé. Para a Bruna, ela faz a pergunta. Os governantes não temem que, eventualmente, essas manifestações saiam do controle e tomem proporções incontroláveis? Bom, Marcele, eu acho o seguinte, eu acho que falar em os manifestantes é falar em um grupo coeso. A gente não tem um grupo coeso agora nas ruas, né? A gente tem diferentes grupos, assim, o Movimento Passe Livre, que é o grupo que iniciou isso aí, já saiu da rua e já, quer dizer, não saiu da rua, está sempre na rua, mas já falou, não vamos mais convocar grandes atos. E aí tem coisas pipocando de vários lugares distintos. A política tem o princípio da autonomia, né? As coisas estão começando a ter autonomia. As coisas têm autonomia. Eu acho que, assim, os grupos mais responsáveis levam pautas mais claras para a rua, né? E tem manifestações pontuais e focadas. Tem muitos grupos aí com pautas completamente, na minha opinião, arbitrárias e antidemocráticas. Uma coisa que me preocupou muito tem um evento sendo chamado no Facebook que chama Grande Greve Geral para o dia 1º de julho. E foram verificar quem é que está chamando essa Grande Greve Geral. É uma pessoa que a foto dela no perfil é armada e é uma pessoa que sempre se manifesta contra o desarmamento, a favor da arma para defesa pessoal, que tem posicionamentos de direita claros. Então, assim, as pessoas vão anexando sem saber quem está chamando. Então, isso é um alerta, assim, tem que tomar cuidado para quem está te chamando para ir e se aquela pessoa que está te chamando para ir corresponde ao que você pensa
e se ela te representa, né, se aquele grupo faz sentido para você, representa o que você pensa, suas pautas, suas causas. Se não, vira, né, um balaio, aí você entra num balaio sem saber que está entrando. E eu acho que aí sai do controle justamente. Eu acho que a primeira consequência dessas manifestações, que a gente foi a manifestação da presidente Dilma, na qual ela aponta a reforma política. Mas eu sou um pouco descrente da reforma política. E vou dizer por que gostaria de saber. Eu vou dizer por que gostaria de saber a sua opinião a respeito. Diz o seguinte: em 1977, você nem deveria ser nascido, você é muito jovem, mas eu já estava na militância. O Congresso Nacional foi fechado pelo governo Geisel, onde se criou várias coisas, senador biônico, não existe mais, governador biônico, enfim, e entre tantas providências que já não existem mais, uma ainda permanece, que eu acho que é a mais nefasta da democracia do país, ou seja, a representação dos estados. Estados da região norte, nordeste, que compunham as maiorias da arena do governo, tiveram uma sobre-representação. Então o voto teve que aumentar suas bancadas. Estados que eram tradicionalmente oposicionistas, Minas Gerais, Sul e Sudeste, tiveram reduzidas suas representações. E não se mexe nisso. Foi o pacote de abril, né? Pacote de abril de 77. Eu não queria falar sobre o pacote de abril de 77, mas gostaria de saber como fazer uma reforma política num ambiente que está contaminado pela falta de representatividade dos parlamentares, embora tenham sido eleitos diretamente. É uma pergunta complexa, porque eu acho que as pautas da reforma política ainda não foram colocadas claramente, né? Eu acho que a bandeira da reforma política é muito antiga, mas o que ela vai ser e o que ela propõe ainda não está tão claro, né? Então está até começando a se levantar agora, retomando projetos antigos, vendo o que faz sentido e o que não faz sentido. Mais uma vez, eu acho que se de fato for chamado o plebiscito que se propõe e se de fato for se constituir essa constituinte extraordinária, né, não é extraordinária, exclusiva, eu acho que é muito importante ver quem vai entrar nessa constituinte e pensar quem vai ser, né, quem vão ser os representantes nessa constituinte para se pensar a estrutura que se pretende construir. Né? Eu fico muito temor dessa reforma política, essa constituinte, em razão direta de que na manifestação surgiu várias vezes, eu vi pela televisão, na rua mesmo, a questão da maioridade penal. E se vai por esse caminho, a primeira coisa que vai ser suprimido, pode ter certeza, são os direitos e garantias individuais. Sim. Pena de morte, isso vem fácil. Sim. Num momento como esse. Então eu fico um pouco apreensivo. Não, e uma outra questão, quer dizer, a gente fica tentando entender como é que um movimento que pedia passe livre, né, incendiou o Brasil e levou o presidente da República a fazer um pronunciamento propondo uma reforma política. Como é que nós saímos de um ponto e chegamos no outro? Né? E uma outra questão é a seguinte, a reforma política ela é um tema inerente às instituições democráticas e, em especial, ao poder legislativo. Será que tirar isso do poder legislativo e querer transformar isso numa pauta a ser resolvida por uma constituinte exclusiva, eventualmente formada por pessoas não vinculadas a partidos políticos, será que isso tem algum sentido? Né? O que você acha sobre isso, Bruna? Bom, eu acho assim, a reforma política, ela seria pontual, acho que ela não entraria de forma alguma em direitos e garantias fundamentais, acho que ela é exclusivamente para pensar a estrutura parlamentar mesmo, o funcionamento parlamentar. Mas você acha? Não, eu sei disso. Eu entendo, tem um limite tênue. Tem um limite tênue. Uma vez aberta a caixa constituinte. Exatamente. A gente começou fazendo uma metáfora, a gente começou com o passe livre. De repente vem todas essas reivindicações. O povo no poder não tem limites. Não, justamente, aí que está. O Staff fala em fetiche da representatividade, mas a representatividade é muito importante. Eu acho que o limite legal, o limite constitucional democrático é fundamental para barrar ideias mirabolantes como redução da maioridade penal e temas correlatos. Então, assim, existe um limite claro que precisa existir mesmo numa democracia, que é justamente para colocar as regras do jogo democrático ali. O que eu acho, Marona, de algo que se inicia com o MPL e vai parar num pronunciamento em rede nacional da Dilma tem claramente a manipulação da mídia a partir da quinta-feira que policiais atentaram contra a mídia.
Atentaram contra jornalistas, fotógrafos, repórteres, e aí teve uma guinada. Eu acho que esse é um ponto. Eu acho que tem um segundo ponto, que é as cenas de violência vistas nas ruas se assemelhavam às cenas de violências que a gente vê em filmes ou na vida real sobre a ditadura. Então, algumas pessoas ficaram um pouco assustadas com a violência policial e falaram, não, isso não é possível, vamos para a rua. Tá Só que muitas pessoas que foram para a rua levantavam bandeira de golpe. Ontem eu ouvi uma aluna me dizendo assim, professora, o ruim do Brasil é que o exército não é poderoso, né? Então, a gente não tem nem quem organizar isso aqui. Então, é assustador. É assustador ouvir tudo isso. O que eu acho? Quem foi para a rua, mais uma vez, está tudo muito misturado. Então, assim, esse grupo que está na rua agora tem bandeiras completamente distintas entre si e tem bandeiras de direitas, bandeiras claras de direita, né? Unipartidarismo, né? Acabar com o pluripartidarismo, isso é uma bandeira clara de direita. Redução da maioridade penal, N temas que estão pipocando na rua. E quem é esse povo que foi para a rua? É o povo que, como disse um professor da FEFELESH semana passada, são os filhos das grandes mídias, são os filhos da revista Veja, são os filhos do Jornal Nacional, são os filhos da grande mídia que se sentiram patriotas e decidiram participar da construção do país. Aí falam, o gigante acordou. Que gigante é esse? Eu estou na rua há muito tempo. Você está na rua há muito tempo, estamos na militância há muito tempo, né? Eu fico preocupada assim, quem é esse gigante e quem acordou, porque eu não dormi. Quem está na militância, quem trabalha com direitos humanos, quem trabalha com violência policial, não dormiu, né? Tá todo mundo acordado. A periferia está acordada, tá todo mundo acordado. Duas frases que eu ouvi essa semana no Facebook. São os indignados do Facebook que resolveram sair do sofá e ir às ruas, e que essa coisa do gigante ter acordado, o gigante acordou, mas pelo visto, durante o seu sono esplêndido, cabulou algumas aulas de história, né? Porque as reivindicações, muitas delas são... Falaram que o gigante acordou com bafo, né? E com amnésia, né? Tem uma pergunta aqui que vem do bairro dos Jardins, é do Francisco, pergunta a você, Bruna. Ele diz o seguinte, já não é a primeira vez que durante o programa a senhora fala em direita de maneira crítica. Uhum. Para a senhora só vale a esquerda? Não, pelo contrário, acho que a direita e a esquerda, todos os posicionamentos numa democracia são válidos. O que eu falo é que são bandeiras que limitam e têm como objetivo limitar a participação popular, que tem, né, a gente tem uma postura, a gente vê uma postura no Brasil de ódio ao pobre, né, a gente vê isso muito, as pessoas com raiva, uma classe enfurecida com a classe pobre, violenta com a classe pobre. Para se ter uma ideia, só para ilustrar, para se ter uma ideia, cerca de 60 dias atrás, apenas que os empregados do MEC passaram a ter jornada. Eu fiz vários programas, porque surgiu dúvidas aqui, eu vi a fúria das pessoas contra esse setor da sociedade que movimenta a economia, faz isso, porque agora, e as argumentações mais, que minha empregada assiste TV comigo, olha só. É da minha família. É da minha família, olha. É da tua família, mas você não busca café para ela não, né? É inacreditável que tenha demorado tanto. Né? E eu acho que assim... A estrutura colonial. E contrária a temas de direitos sociais, muito contrária a temas de direitos sociais, a estrutura de benefícios social que a gente tem, né? Toda essa estrutura. Então, assim, quando eu falo esquerda e direita, eu estou falando de posturas políticas distintas, uma postura elitista e travada, né, numa visão que permite uma desigualdade social profunda que a gente tem, e quando eu falo em esquerda, eu estou falando numa tentativa de diluir essa desigualdade social que a gente tem. São posturas sociais distintas. E existe um discurso de direita que tenta deslegitimar essa divisão de direita e esquerda, quando na verdade essa divisão existe e está presente, né? A esquerda tenta, de alguma forma, reduzir a desigualdade por meio da redistribuição da riqueza, e a direita acha que essa desigualdade é natural e que a livre iniciativa vai resolver isso naturalmente, que o mercado vai resolver. O mercado regula, são debates ideológicos que devem ser travados numa democracia, mas essa diferença existe. Claro. E você, é a luta que a gente assistiu do século, com a Revolução Industrial, dos ideólogos da liberdade e da igualdade. E sempre essa luta tem acontecido, e ela vem permanentemente. Eu acho, evidentemente não sou de direita, nunca fui, mas eu acho que alguns valores podem ser resgatados
pode ser reaproveitado, e a gente deve fazer uma crítica também olhando para a esquerda. Sim, claro. Houveram grandes desvios. Eu acho que o grande desvio que o maior de todos foi o stalinismo, que isso destruiu. E tem um texto belíssimo do Luciano Coutinho, se eu não me engano, fala a democracia como um valor fundamental do ser humano. E é um valor fundamental. Isso é em 77, gerou uma crise, uma briga danada. Você está muito popular. Olha, não chamei o intervalo. Não sou eu, são as manifestações. Olha, já está cheio de perguntas, está chegando mais uma aí, viu? Hoje, infelizmente, eu não fiz intervalo, mas não vou conseguir fazer todas as perguntas, me desculpem. E tem várias perguntas. Essa pergunta aqui, eu vou fazer duas perguntas, uma, está chegando mais outra ali. O que pode acontecer ali no Morumbi, obrigado, Aline, o que pode acontecer depois das manifestações? Íris, da Vila Mariana, quem são os grandes beneficiários dessa manifestação? Eu acho que os grandes beneficiários das manifestações somos nós como sujeitos participantes e sujeitos democráticos, né, que estamos vivenciando a política e eu acho que tem um grupo que é esse tal desse gigante, né? Porque, bom, já que ele acordou, que ele seja bem-vindo, mas que ele respeite as pautas, né? Que ele tenha pautas, focos claros, que ele entenda o que são os direitos humanos. Então, vem para a aula de direitos humanos, vem discutir história, né? Vem pensar em participação política. Eu acho que as pessoas só têm a ganhar com o fato de participar e estar na rua e vivenciar a rua. E qual que era a outra pergunta? O que pode acontecer depois? Eu não sei, assim, eu acho que é difícil prever, eu acho que evidentemente que ninguém tem fôlego para ficar indo para as ruas todo dia, toda semana, toda hora. Eu acho que é importante saber utilizar as táticas de manifestação nos momentos certos. Então, eu acho que talvez agora sair da rua e ocupar esses espaços é fundamental, esses espaços democráticos, participar, escrever texto, participar via Facebook, via rua, via movimento social, entrar para um movimento que faça sentido para você. Acho que tudo isso é muito válido e muito importante. Mas saber o que exatamente vai acontecer depois disso, acho que depende muito da postura das pessoas que, né, toparam jogar esse jogo, ir para a rua e participar. A política tem vários contornos. A política não é possível prever, né? Se a gente se nós verificarmos o que aconteceu, eu acho o seguinte. Nós tivemos Maio em Paris 68. Maio em Paris 68 construiu-se um grande sonho. De Gaulle estava no Champs-Élysées com um helicóptero ligado para abandonar Paris, que ele já não tomava mais conta. Aconselharam a ficar e acabou elegendo depois Georges Pompidou, que era um cara ligado à direita. Então tem que ter muito cuidado com isso. Acho que a gente tem que ter vários cuidados que podem desembocar em alguma coisa, ao invés de você avançar na pauta democrática, você regredir. Claro, concordo plenamente. Eu acho que talvez eu possa até estar sendo redundante, mas eu acho importante reforçar. É preciso utilizar bem as instâncias democráticas que a gente tem. E saber utilizá-las e não refutá-las. Não é momento de refutar, pelo contrário. É momento de investir na pauta democrática. Agora, investir na pauta democrática, eu vou fazer uma pergunta a você. Um sentimento que eu percebi na rua. Existiu uma grande frustração. Houve a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, carregada de esperanças, sob o signo da esperança. Depois foi reeleita, e a presidente Dilma também foi eleita na sequência. Mas houve um grande simbolismo, uma grande esperança que as coisas iriam mudar. E o que transpareceu para o grande público, para o grande eleitor, é que a corrupção aumentou, a qualidade de vida baixou. Enfim, apesar que a pauta incorporou milhões de pessoas, aquilo que era a ética, uma das bandeiras principais do partido, deixou. Então houve uma grande desilusão. Gostaria de ouvir seu comentário sobre isso. Eu não gosto quando a política acontece por meio da esperança. Eu acho que essa história da esperança ela é extremamente complicada, porque você sempre vai... Essa era a bandeira, clara, deles. Esse era o mote eleitoral. Mas eu acho que assim, você sempre se desilude, porque né, não é possível você criar algo inteiramente novo, a estrutura está dada. Eu acho que assim, de fato... teve uma mudança social que não pode ser esquecida, é uma mudança social extremamente relevante, milhares e milhares de pessoas, milhões e milhões de pessoas saíram da miséria. Eu acho que isso é um fato contra o qual não tem o que dizer. Eu acho que algumas pautas importantes do movimento feminista
foram atendidas, algumas pautas importantes do movimento LGBT foram atendidas. Eu acho que assim, teve de fato uma mudança de participação. Eu acho que, infelizmente, a gente teve um adormecimento de alguns movimentos sociais que acabaram sendo cooptados pelo governo, porque classicamente eram de oposição, e quando o governo PT chega no poder, eles cooptam esses militantes para fazerem parte da instância governamental. Como a UNE, por exemplo, virou chapa branca, a UNE, vários sindicatos. Exatamente, então eu acho que esse foi um problema, algo que agora reviveu, que estão aparecendo de novo os movimentos na rua clamando. Eu acho que a bandeira da ética, ela de fato foi violada. Eu acho que o mensalão foi inadmissível, mas eu acho que a gente não pode esquecer todos os mensalões que aconteceram antes e todos os esquemas de corrupção que sempre existiram. Não foi o PT que inventou a corrupção, né? E isso na rua parece que foi, né? Pelo que a gente vê nas bandeiras, sempre parece que foi o PT que... Petralhas, tá? Né? Então tem um monte de livro, um monte de tese, um monte de trabalho, um monte de discussão mostrando tudo que tinha antes, mas que foi camuflado, que foi abafado. Então, eu acho que, mais uma vez, a gente não pode perder de vista a história política do Brasil. Bruna, eu vou ter que interromper, você não percebeu, nem eu percebi, mas estou sendo avisado, a gente está com o tempo estourado. A gente passou, fiz um intervalo, depois foi direto, e o papo continuaria aqui, se tivesse tempo todo. Queria ouvir as considerações finais do Marona e as suas considerações finais para a gente ir para o encerramento rapidinho. Correndo. Bom, eu queria convidar todos que nos assistem para tomar conhecimento do nosso 19º Seminário Internacional do IBCCRIM, que vai acontecer agora em agosto, a partir do dia 27. A programação está no site do IBCCRIM. Vamos ter muitas discussões lá, inclusive uma delas sobre a Comissão da Verdade, o núcleo de pesquisas do IBCCRIM, que é coordenado pela Bruna, está cuidando dessa audiência pública em especial. Convido a todos para se inscrever e participar desse importante evento. Bruna. Bom, eu gostaria de agradecer o espaço e a conversa excelente. Eu acho que daqui a um tempo a gente vai conseguir ver com mais clareza, né, os rumos que isso tudo tomou, e espero que, de fato, continue havendo um respeito democrático e que essas pessoas que foram para a rua não durmam de novo. Fiquem na rua, né? Fiquem nos espaços de manifestação e de clamor, que eu acho que eles são muito importantes. Fiquem acordados conosco. Fiquem acordados conosco. Eu vou pedir desculpa ao Gerson do Jabaquara, ao Miguel de Moema, ao Jaime de Jardim Bonfilholi, ao Márcio do Morumbi, que fizeram perguntas, mas a gente não teve espaço, foram tantas perguntas de participação, foi porque o tema é relevante. Vou me despedindo por aqui, agradecendo a sua presença. Bruna, foi muito interessante, espero que você volte aqui para comentar, vamos refletir muito sobre isso. Marona, sempre companheiro, dividindo a bancada aqui, trazendo pessoas maravilhosas para conversar, e agradeço a você de casa que nos acompanhou nessa jornada. Até a próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Obrigado e até lá.